Você se considera uma pessoa medrosa? Bom, eu me considero, mas ninguém está livre de sentir medo, nem aqueles atores carrancudos que você vê atuando por aí. E por isso hoje eu resolvi fazer uma lista dos piores medos de alguns atores. Então, sem mais delongas, eu sou Andy e seja bem-vindo ao Fase Curiosa. Medo de bonecas. Você deve conhecer Channing Tatum por filmes como Querido John, Magic Mike ou até mesmo pelo esquecido filme O Destino de Júpiter. Ah, não se lembra dele? Pois é, nem eu. Esse ator tem um medo bem peculiar, digamos assim. Mas olha, eu também não julgo, pois até que é um medo entendível em um certo ponto. Pois bem, qual é o medo dele? O cara tem medo de nada mais, nada menos do que bonecas. Mas calma, quando eu digo que é um medo entendível, é porque é um medo entendível mesmo. Saca só essas bonecas que a Ellie DeGeneres levou no programa pra assustar o cara. I'm just asking because... Oh, come on. Look, Is that not freaky to anyone else? look. Olha só essas bonecas. Parecem que são filhas da Annabelle. E como se não bastasse a reação do cara ao ver as bonecas, a ele ainda coloca na cara dele. Olha o desespero do cara. I love you, Channing. Medo de cemitério. A nossa eterna Daphne Blake ou Buffy, a caça-vampiros para os mais íntimos, tem um medo bem específico de cenário. E olha que é um cenário bem recorrente na sua série que ela fazia, aliás. E sabe qual cenário eu estou me referindo? Apenas o medo de cemitérios. Por mais que os cemitérios na série fossem falsos, na verdade era montado em estacionamento. A atriz relata que morria de medo de gravar as cenas nesse local. Não gostei. Um novo medo. E Jake Gyllenhaal, que acabou adquirindo um novo medo durante as filmagens de O Príncipe da Pérsia. O ator conta que gravar as cenas com um certo tipo de ave foi bastante difícil, até porque as aves que ele teve que contracenar não são lá muito conhecidas por serem boazinhas, sabe? E a ave que eu estou falando é nada mais nada menos do que as avestruzes. Eita bichinho raivoso esse, hein? O ator contou que falaram no set de filmagem as seguintes palavras para ele: não façam barulho perto das avestruzes, elas vão comer os seus olhos e o seu coração. O ator conta que foi daí que ele começou a ficar apavorado com as avestruzes no set de filmagem. E ele completou falando na entrevista que os avestruzes parecem inocentes, mas não são. E para completar, ele teve que gravar algumas cenas com as avestruzes, certo? A atriz Gemma Arterton viu a reação do ator com as aves e disse em entrevistas que a reação dele fugindo de medo era real. Bom, pelo menos as aves ajudaram o ator a fazer uma excelente cena. Sai da frente, Satanás! O seu maior medo. Sylvester Stallone com certeza é um dos grandalhões de Hollywood. O cara já fez filme correndo, pulando e até mesmo atirando, e disso o cara não teve medo. Agora, se teve uma coisa que o cara tem medo, e isso eu vou ter que ficar do lado dele, é o medo de altura. Mas não é qualquer tipo de altura, ou tipo de um tobogã, onde você cai em uma piscina bem relaxante. É tipo de uma altura de 11 mil metros, onde você cai praticamente em pedras. Bom, isso o cara teve que enfrentar no filme Risco Mortal. Tudo a ver o nome do filme. O diretor do filme contou em uma entrevista que teve uma conversa com o Stallone, que quando eles chegaram no set de filmagem, o Sylvester Stallone olhou assim pra cima e perguntou aonde é que seria o set de filmagem. O diretor disse: bem aí. Stallone arregalou seus olhos, olhou para o diretor e disse: você está brincando? Eu tenho medo de altura. O mais alto que eu já fui foi nas minhas botas de cowboy. Sem ressentimentos. Sem ressentimentos. Bom,
mas pelo menos o cara conseguiu fazer o filme, terminar as filmagens e enfrentar o seu medo. O cara é foda. Eu sempre quis ter um nome de durão. Alguma coisa que impusesse mais. Por exemplo? Alice. Homem-Aranha com medo de alturas. Sabe quem não fica de fora do medo de alturas? Bem, dá nem pra acreditar quando eu falo, mas é o primeiro Homem-Aranha dos cinemas, Tobey Maguire. Pois é, nem eu acreditei quando vi essa notícia. Tobey falou em uma entrevista que ficar na beira de prédios altos o deixava em pânico. Balançar em cordas então era bastante difícil. Ainda bem que ele usava máscara, né, na maioria dos takes, senão os diretores teriam um trabalhão para editar. Eu tenho medo! Agora imagina só, você ter medo de altura e ter que interpretar o Homem-Aranha, que só vive se balançando em lugares bem altos. É, Tobey Maguire, deve ter perdido o medo de altura esses anos todos por aí, hein? Medo de aranhas. Já que estamos falando de insetos, bom, quem aí tem medo ou nojinho que seja de insetos? Deixa aí nos comentários. Bom, Rupert, que interpretava Ron Weasley, tem uma pequena coincidência com seu personagem. Os dois têm medo de aranha. Bom, Rupert, assim como Ron, morre de medo de aranhas e com certeza gravar com várias aranhas, mesmo algumas sendo falsas, deve ter dado alguns calafrios no ator. Em entrevistas foi perguntado a ele como foi fazer as cenas com as aranhas e se ele tinha medo de aranhas, e ele respondeu, abre aspas, eu odeio aranhas, elas são assustadoras, eu não gosto delas de jeito nenhum. E aquela cena com todas as aranhas e a aranha gigante Aragog não ajudou meu medo em nada. Aranhas, 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 aranhas. Elas querem me ver dançar, eu não quero dançar. Vai dormir, sua piranha sem futuro. Presa em um caixão. Uma Thurman passou por tanta coisa no set de Kill Bill que dava pra fazer um vídeo só contando sobre o que ela passou durante as gravações e falar sobre alguns motivos de até hoje não ter um Kill Bill volume 3. Mas como o tema do vídeo é sobre medos que atores tiveram que enfrentar em cenas, aqui vai uma que eu vou falar pra vocês. É uma cena memorável demais, muito mesmo. A cena que eu falo é a cena que a personagem de Uma, a Beatrix, está presa em um caixão. Pois é, essa cena mesmo. Uma sofre de claustrofobia, o medo de ficar em lugares apertados. E olha, ela deve ter se segurado bastante, porque quando você vê a cena e aquele caixão, você sente mesmo que é um lugar que parece que não tem nem como você respirar direito. E para completar, a personagem dela estava amarrada dentro de um caixão. Se isso não é se manter sob controle, meu amigo, então não sei mais o que é. Minha gente, eu não sei vocês, mas se eu tivesse sido enterrado vivo, provavelmente isso seria a minha reação. Eu tô me sentindo dentro de uma noz! Eu tenho que sair daqui de dentro agora! Alguém abre essa porta! Medo de palhaços. Apesar de fazer vários filmes usando maquiagens super pesadas, perucas e roupas diferentes, Johnny Depp tem medo de palhaços. Sim, isso mesmo. Inclusive, tem boatos de que ele proibia sua esposa na época, Amber Heard, de assistir a American Horror Story Freak Show. O motivo de tanto medo? Bom, quem assistiu a série sabe que na primeira cena começa logo com um palhaço e um casal de namorados. E o palhaço faz coisas bem bizarras. E só de imaginar que o palhaço da série foi baseado em um palhaço da vida real, bom, dá pra entender um pouco do lado de Johnny, não é? Passando medo juntos. E pra finalizar essa lista, coloquei dois atores que tiveram que enfrentar os seus medos juntos. Eu falo de Scarlett Johansson e Matt Damon, que possuem medo de alguns animais e resolveram fazer um filme que tinham que lidar com, adivinha só? Com animais. Isso mesmo, corajosos, eu só digo isso.
Scarlett Johansson tem medo de aves e já Matt tem medo de cobras. Mais compreensível. Não que pássaros não me coloquem medo. Eu não chegaria perto de um ganso jamais. Ah, não chora agora não, não chora não. Vai mexer com o ganso, não chora não. Pois bem, Scarlett falou em entrevistas que viu Matt Damon chorando igual a um bebê. Ele viu as cobras e abre aspas. Eu estava assistindo Matt Damon chorar igual a um bebê e balançando quando as cobras estavam espalhadas por todo o cenário. Ela acrescentou falando, ele estava bastante aterrorizado. Ele definitivamente estava suando um pouco e talvez o suor se formasse no canto do olho. Eu disse, Matt, essas crianças estavam praticamente fazendo malabarismos com as cobras. Segure junto. E quando ela foi falar sobre suas experiências no set de filmagem, ela contou, abre aspas, eu fico assustada com aves. Acho que é por causa dos bicos e das asas batendo. Eu tenho pavor. Se eles tivessem me pedido para colocar um pássaro em meu ombro, eu até teria feito isso, mas seria muito difícil. Pois é galera, por hoje é só. Não esquece de dar aquela moral no vídeo, se inscrevendo e dando like. Esse tipo de vídeo é bem cansativo e para quem tá começando no YouTube é bem complicado. Então agradeço pela sua presença e falou! Game over.